O sol da manhã brilhava sobre o Oceano Pacífico quando a sombra apareceu. Ele se moveu pela água como uma nuvem escura, mas não há nuvens no céu naquele dia. Os marinheiros do USS Valor olharam para cima e viram algo que mudou o mundo para sempre. Um navio pairava no ar acima deles. Era maior do que qualquer coisa que os humanos já tivessem construído. Era preto e prateado, tinha o formato de uma faca gigante e não fazia nenhum som. O sargento Marcos Cole estava no convés com o café na mão. Ele tinha 34 anos, cabelos castanhos curtos e um rosto que já tinha visto muito sol e muitos dias difíceis. Ele era fuzileiro naval há 15 anos. Ele lutou em guerras que viraram notícia e em guerras das quais ninguém falava. Ele tinha visto amigos morrerem e inimigos caírem, mas nunca tinha visto nada assim. Ao seu redor, jovens marinheiros corriam e gritavam. Alguns estavam orando. Alguns estavam chorando. Os alarmes da nave soavam e os oficiais gritavam ordens que não faziam sentido porque ninguém sabia o que fazer quando os alienígenas chegassem à Terra. Marcos apenas ficou lá e assistiu. Ele terminou seu café. Depois acendeu um cigarro e continuou observando. A nave alienígena enviou uma mensagem para todos os rádios, todas as televisões e todos os telefones do planeta. A voz falava em um inglês perfeito, embora soasse estranho, como uma máquina tentando copiar um humano. Povo da Terra, nós somos o domínio valeriano. Viemos de além de suas estrelas. Seu mundo agora pertence a nós. Não resista. Os representantes se reunirão conosco em 12 horas. Apenas líderes militares. Desejamos ver seus guerreiros. O mundo enlouqueceu depois disso. Os governos realizaram reuniões de emergência. As pessoas encheram as ruas de todas as cidades. Alguns seguravam cartazes que diziam bem-vindos. Outros seguravam cartazes que diziam luta. A maioria das pessoas apenas segurou suas famílias e esperou para ver o que aconteceria a seguir. As Nações Unidas agiram rapidamente. Eles precisavam de representantes militares para conhecer os alienígenas. Eles precisavam de pessoas que não entrassem em pânico, que pudessem manter a calma, que pudessem representar a força da humanidade sem iniciar uma guerra. Eles escolheram cuidadosamente. A capitã Linda Race foi uma delas. Ela tinha 41 anos, era oficial de carreira e liderou soldados em 3 países diferentes. Ela era inteligente, durona e muito boa em ler as pessoas. Ela tinha cabelos pretos curtos e olhos escuros que percebiam tudo. O tenente Derek Simons foi outra escolha. Ele era jovem, apenas 26 anos, recém-treinado e ansioso para provar seu valor. Ele nunca tinha visto um combate real, mas era corajoso e pensava rápido. Os generais pensaram que ele iria mostrar que a humanidade tinha jovens guerreiros fortes e então havia Marcos. Ele não era o soldado de maior patente que poderiam enviar. Ele não era o mais condecorado. Mas quando os generais examinaram seu arquivo, viram algo especial. Eles viram um homem que esteve em situações impossíveis e sobreviveu. Eles viram um homem que não cedeu sob pressão. Eles viram um homem que sabia lutar e, mais importante, foi lutar. Os 3 foram levados de helicóptero até um navio da marinha e de lá uma pequena embarcação os carregou até a nave alienígena. Enquanto subiam no ar, Marcos olhou pela janela para a terra abaixo. Os oceanos azuis, as terras verdes, as nuvens brancas. Foi lindo. Estava em casa. E agora estranhos de outro mundo queriam descobrir que o interior da nave alienígena estava frio e cinza. As paredes pareciam ser feitas de metal que de alguma forma estava vivo, mudando e movendo-se ligeiramente enquanto caminhavam. Luzes estranhas brilhavam no teto, lançando sombras que se moviam em direções erradas. O ar não tinha cheiro de nada que Marcos já tivesse sentido antes. Afiado e limpo e de alguma forma errado. E então eles viram os Valarianos. Marcos tinha visto muitas coisas em sua vida que o assustaram. Homens com bombas amarradas ao peito, inimigos escondidos na escuridão, amigos sangrando em seus braços. Mas nada o preparou para os alienígenas. Eles eram altos, quase 2,5 metros, com corpos cobertos por armaduras naturais que pareciam pedra escura.
Eles tinham 4 braços, 2 grandes e 2 menores está perto de seus peitos. Seus rostos não eram nada humanos. Eles tinham bocas largas cheias de dentes afiados, olhos totalmente pretos. E coisas como insetos, mandíbulas nas laterais das mandíbulas que estalavam quando se moviam. Eles carregavam armas que zumbiam com energia. E eles estavam em filas perfeitas ao longo do corredor, como estátuas. Eles não se moveram enquanto os humanos passavam. Eles apenas observaram com aqueles olhos negros que no final do corredor havia uma grande câmara. Era redondo, com um teto alto e piso feito de algo que parecia vidro, mas parecia sólido sob as botas. No centro estava o maior Valarian que já haviam visto. Sua armadura estava decorada com símbolos estranhos e ele se comportava como um rei. Este era o comandante Zetro. Ele conquistou 47 mundos para o domínio. Ele esmagou rebeliões e acabou com civilizações. Ele nunca falhou com seus mestres e não planejava começar com este pequeno planeta primitivo. Um dispositivo em seu peito brilhava e, quando ele falava, as palavras saíam em inglês. Sua voz real era uma série de cliques e rosnados abaixo da tradução. Vocês são os guerreiros deste mundo? Sim, o Capitão Reis começou a responder, mas Marcos falou primeiro. Alguns deles. Zetro, suas mandíbulas clicaram. Ele olhou para Marcos por um longo momento. Este pequeno humano não parecia muito. Ele não era alto. Ele não estava blindado. Ele não segurava nenhuma arma, mas havia algo em seus olhos que fez o comandante parar. Foi apenas por um segundo e depois desapareceu. Eu sou o comandante Zetro do domínio galáctico, disse o alienígena. Seu mundo foi escolhido para a integração. Você se tornará parte do nosso império. Seus recursos, sua tecnologia, seu povo servirão ao domínio, e se recusarmos, perguntou Lindas, Zetro fez um som que poderia ter sido uma risada. Outros recusaram. O Troqui recusou. O mundo deles está em cinzas agora. Os Orvani recusaram. Eles são escravos. Os Centauri tinham grandes navios e armas poderosas e recusaram. Nós os quebramos em 3 ciclos do Sol. Ninguém recusa o domínio. Ele se aproximou dos humanos. Sua sombra caiu sobre eles como a noite caindo sobre o dia. Mas não somos cruéis. Oferecemos-lhe uma escolha. Ajoelhe-se diante de mim agora. Reconheça o governo do domínio. Aceite seu lugar em nosso império. Se você fizer isso, seu mundo será bem tratado. Seu povo viverá. Seus filhos terão futuro. Tudo o que você deve fazer é se ajoelhar. O tenente Simons olhou para o Capitão Reis. Ela olhou para Marcos. O peso do mundo inteiro caiu sobre seus ombros. Bilhões de vidas dependeram do que aconteceu nos segundos seguintes. Marcos pegou um cigarro. Acendeu-o lentamente, deu uma longa tragada e deixou a fumaça subir em direção ao ponto estranho no teto, depois sorriu. A fumaça do cigarro subia no ar frio e estranho. Marcos ficou ali com aquele pequeno sorriso no rosto, olhando para a criatura gigante que queria que ele se ajoelhasse. Ao seu redor, os guardas Velaryon mudaram de posição. Suas armas zumbiam mais alto. O ar nas câmaras parecia ficar mais pesado, como se uma tempestade estivesse chegando. O comandante Zetral olhou para o humano. Em todos os seus anos de conquista, ele viu muitas reações à exigência de submissão. Ele tinha visto terror. Ele tinha visto raiva. Ele tinha visto mendicância, choro e barganhas desesperadas. Mas ele nunca tinha visto isso. Ele nunca tinha visto um sorriso. Você acha isso divertido? O comandante perguntou. Sua voz estava calma, mas suas mandíbulas estalaram mais rápido do que antes. Isso foi um sinal de raiva em sua espécie. Não, senhor, disse Marcos. Ele deu outra tragada no cigarro. Eu simplesmente acho isso familiar. Você não é o primeiro a me dizer para me ajoelhar. Provavelmente não será o último. O tenente Simons estava suando. Ele era jovem e corajoso, mas também era inteligente o suficiente para saber que eles estavam diante de seres que poderiam destruir todo o seu planeta. Ele queria dizer alguma coisa,
pedir desculpas, consertar isso. Mas a voz dele não saiu e a capitã Reis manteve o rosto calmo. Ela já havia passado por negociações difíceis antes. Ela conversou com senhores da guerra, terroristas e políticos que eram piores do que ambos. Mas ela nunca havia conversado com algo de outro mundo. Ela observou Marcos com atenção, tentando entender o que ele estava fazendo. Zetral deu um passo mais perto. Ele era tão alto que Marcos teve que olhar quase diretamente para cima para ver seu rosto. De tão perto, o alienígena era ainda mais assustador. Sua armadura parecia se mover ligeiramente, como se fosse parte de seu corpo. Seus antebraços estavam pendurados ao lado do corpo, mas eles podiam se mover rapidamente. Muito rápido. Você não entende, disse Zetral. Isto não é uma negociação. Isto não é uma discussão. Todas as espécies que encontramos se ajoelharam. Todos os mundos que visitamos foram submetidos. Os fortes se ajoelham porque são sábios o suficiente para saber que não podem vencer. Os fracos se ajoelham porque não têm escolha. Mas todos se ajoelham no final. Então acho que você já tomou mitiuns antes, disse Marcos. Os guardas ergueram as armas. A energia brilhava nas pontas dos rifles, pronta para disparar. Uma palavra de Zetral e os 3 humanos não seriam nada além de cinzas no chão de vidro. Mas o comandante ergueu uma das mãos maiores. Os guardas baixaram as armas, mas não as guardaram. Você morreria em vez de se ajoelhar? Zetral perguntou. Prefiro não morrer, Marcos disse honestamente. Tenho coisas que posso fazer. Lugares que eu gostaria de ver. Mas se a escolha for morrer de pé ou viver de joelhos, então sim. Eu prefiro morrer. Por quê? Qual é o propósito de tal teimosia? Se você se ajoelhar, você vive. Seu mundo vive. O seu orgulho vale mais do que bilhões de vidas? Marcos pensou sobre isso. Ele pensou em todas as pessoas da Terra. As famílias esperando para saber o que aconteceu. As crianças que não entendiam o que estava acontecendo. Os idosos que sobreviveram a guerras e tempos difíceis e agora enfrentavam algo além do pior. Pesadelos. Então ele pensou sobre o que significava ser humano. Ele pensou em seu avô, que havia lutado em uma guerra há muito tempo e nunca falava sobre o que via, mas sempre se mantinha ereto e olhava as pessoas nos olhos. Pensou nas histórias que aprenderá quando menino, nas pessoas que se recusavam a desistir mesmo quando tudo estava contra elas. Deixe-me contar uma coisa sobre meu povo, disse Marcos. Não somos a espécie mais forte do universo. Claramente não é o maior. Não temos armadura natural como você. Não temos 4 braços. Não podemos cruzar galáxias em nossas naves. Há 100 anos, nem podíamos voar. A cabeça de Zetral inclinou-se ligeiramente. Ele estava ouvindo. Mas já estamos aqui há muito tempo, continuou Marcos. E a maior parte desse tempo passamos brigando. Lutamos contra animais que queriam nos comer. Lutamos contra a natureza que queria nos matar. Lutamos contra doenças que deveriam ter nos eliminado. E mais do que qualquer outra coisa, lutamos entre si. Ficamos muito bons nisso. Ele largou o cigarro e pisou nele, embora parecesse estranho fazer algo tão normal naquele lugar estranho. A única coisa que aprendemos com toda essa luta é simples. No momento em que você se ajoelha, você já perdeu. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas eventualmente, você perde tudo. Sua liberdade. Sua dignidade. Seu futuro. Depois de se ajoelhar, você nunca mais se levantará. O capitão Reis deu um passo à frente agora. Ela entendia o que Marcos estava fazendo e respeitava isso. Mas ela também teve que pensar no que viria a seguir. O que a minha colega está a dizer, disse ela cuidadosamente, é que a humanidade está disposta a falar. Estamos dispostos a encontrar uma maneira de trabalhar juntos. Mas não nos submeteremos. Não nos tornaremos escravos. Nós não fazemos escravos, disse Zetral. Nós fazemos assuntos. Há uma diferença.
Não para nós, disse Marcos, mas a câmara ficou em silêncio. Os guardas ficaram parados com as armas prontas. O comandante olhou para os 3 pequenos humanos parados diante dele. Em termos de força física, ele poderia esmagá-los com uma mão. Seu navio poderia queimar suas cidades em horas. Seus exércitos poderiam varrer o mundo como uma onda que varre a areia. Mas havia algo na maneira como esse humano algo na maneira como ele falou. Algo naquele sorriso estranho e calmo que não desaparecia. Ou você é muito corajoso ou muito estúpido, Zetral disse finalmente. Na minha experiência, muitas vezes são a mesma coisa, respondeu Marcos. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Então Zetral fez aquele som novamente. Aquele que poderia ter sido uma risada. Você retornará ao seu mundo, ele disse. Falaremos novamente. Mas saiba disso, humano. Se o seu povo decidir lutar contra nós, perderá. Todas as espécies que lutaram contra nós perderam. Você não será diferente. Talvez, Marcos disse. Mas eu prometo a você isso. Não valerá o que custa. Os guardas os escoltaram de volta ao transporte. Enquanto voavam de volta para a Terra, o tenente Simons finalmente encontrou sua voz. O que acontece agora? Ele pediu que Marcos olhasse pela janela para o planeta abaixo. O sol estava se pondo, pintando as nuvens de vermelho e dourado. Foi lindo. Ainda estava em casa. Pelo menos por enquanto. Agora esperamos, disse ele, e nos preparamos para o que vier a seguir. Bem acima da terra, o comandante Zetral estava em sua câmara privada e pensava no humano que se recusou a se ajoelhar. Em sua longa vida, ele conquistou muitos mundos. Ele enfrentou guerreiros de grande força e líderes de grande sabedoria. Ele havia quebrado todos eles. No entanto, algo naquela pequena criatura com olhos calmos o perturbava. Seus conselheiros vieram até ele naquela noite. Eles estavam com raiva. O subcomandante Calix, seu segundo em comando, falou primeiro. Os humanos nos insultaram, disse Calix. Suas mandíbulas estalaram rapidamente, mostrando sua fúria. Eles recusaram a submissão sagrada. Devemos fazer deles um exemplo. Destrua uma de suas cidades. Mostre-lhes o que acontece com aqueles que desafiam o domínio. Outros conselheiros concordaram. Eles falaram de honra e tradição. Durante 1000 anos, o domínio exigiu submissão e, durante 1000 anos, todas as espécies acabaram por ceder à submissão. Se espalhasse a notícia de que uma espécie primitiva havia recusado e sobrevivido, isso causaria problemas em todo o império. Os mundos sujeitos podem começar a questionar. As rebeliões poderiam começar, mas Zetral permaneceu em silêncio. Ele observou o planeta azul girando lentamente abaixo deles. Um mundo tão pequeno. Uma espécie tão jovem. Eles só descobriram o fogo há alguns milhares de anos. Eles só haviam deixado seu planeta há algumas décadas. Pelos padrões galácticos, eles eram bebês. No entanto, o humano não parecia um bebê. Ele parecia algo completamente diferente. Traga-me a história deles, ordenou Zetral. Tudo isso. Suas guerras, seus conflitos, suas lutas. Quero compreender esta espécie antes de decidirmos o que fazer com ela. Durante 3 dias, os Velarions estudaram a humanidade. Eles usaram sua tecnologia avançada para acessar as redes da Terra e baixar seus livros, vídeos e discos. Eles assistiram tudo. Eles viram uma cidade chamada Stalingrado, onde os humanos lutaram entre si em ruínas congeladas. A batalha durou meses. Ambos os lados perderam centenas de milhares de guerreiros. Eles lutaram em porões, sótãos, esgotos e ruas. Eles lutaram com rifles e facas e com as mãos nuas. Nenhum dos lados desistiria. Nenhum dos lados se renderia. Eles continuaram lutando até que um lado finalmente quebrou. Eles viram selvas num lugar chamado Vietnã, onde agricultores com armas antigas lutaram contra os militares mais poderosos do seu planeta. Os agricultores não tinham navios, nem aeronaves, nem tecnologia avançada. Mas eles conheciam a sua terra e não paravam de lutar.
Eles se esconderam em túneis subterrâneos. Eles atacaram à noite e desapareceram pela manhã. Eles perderam milhões de pessoas, mas nunca desistiram. Eles viram praias cobertas de sangue, onde os humanos atacaram para a morte certa para libertar países que nem sequer eram os seus. Eles viram montanhas onde pequenos grupos de guerreiros haviam impedido exércitos inteiros. Viram cidades a arder e a erguer-se novamente, nações a cair e a ser reconstruídas, pessoas a morrer aos milhões e a regressar mais fortes. Kalik chegou a Zetral no quarto dia. O subcomandante parecia preocupado. Seu conde sua raiva havia desaparecido, substituída por algo que poderia ter sido preocupante. Concluí a análise, disse Calix. Esta espécie é incomum. Diga-me. Suas capacidades físicas são limitadas. Eles não são fortes comparados a nós. Eles não podem sobreviver em condições extremas. Eles precisam de comida, água e descanso frequente. De qualquer forma, eles deveriam ser fáceis de conquistar. Mas Calix hesitou. Mas o perfil psicológico deles é diferente de tudo o que já vimos. Eles têm um conceito que chamam de despeito. Ao enfrentar uma derrota certa, a maioria das espécies se rende ou foge. Às vezes, os humanos escolhem uma terceira opção. Eles lutam mais. Eles se tornam mais perigosos quando encurralados, e não menos. Mostre-me os números. Se invadirmos o mundo deles com as nossas forças padrão, venceremos. Mas o custo será significativo. Eles não lutarão como os Troque, que nos enfrentaram em batalha aberta e foram destruídos rapidamente. Eles não lutarão como os Orvani, que tentaram fugir e foram capturados facilmente. Eles lutarão como nunca enfrentamos antes. Os números apareceram no ar, projeções brilhantes que Zetrio estudou cuidadosamente. As projeções mostraram cenários diferentes. Em todos os cenários, o domínio acabou vencendo. Mas em todos os cenários, o custo foi terrível. Eles vão se esconder em suas cidades, disse Calix. Eles farão de cada edifício uma fortaleza. Eles usarão a sua própria infraestrutura contra nós. Eles envenenarão a água antes de nos deixar bebê-la. Eles queimarão as suas colheitas antes de nos deixarem colhê-las. Eles destruirão a sua própria tecnologia antes de nos deixarem capturá-la. Terra arrasada, disse Zetrio. Ele já tinha visto tais táticas antes, mas nunca nessa escala. Sim, e há mais. Nossa inteligência sugere que eles se adaptarão rapidamente à nossa tecnologia. Dentro de alguns anos, talvez menos, aprenderão a usar as nossas próprias armas contra nós. Eles são extremamente criativos quando se trata de destruição. Zetrio pensou sobre isso. Ele pensou no humano na nave, aquele chamado Marcos. Ele se lembrou da calma naqueles olhos. Agora ele entendeu melhor. Não foi estupidez. Não foi bravata. Foi uma certeza. O humano sabia exatamente o que estava dizendo e quis dizer cada palavra. Qual é a sua recomendação? Zetrio perguntou. Calix ficou quieto por um momento. Eu recomendo cautela. Essa espécie não é como as outras. Se os empurrarmos para um canto, eles não se ajoelharão. Eles vão morder. E eles continuarão mordendo até que um de nós morra. Enquanto isso, na Terra, o mundo esperava. As redes de notícias mostravam a nave alienígena constantemente, uma forma escura contra o céu azul. Os governos realizaram reuniões. Exércitos preparados para a guerra. As pessoas oravam aos seus deuses e mantinham suas famílias próximas. Marcus Cold não fez nenhuma dessas coisas. No terceiro dia após seu retorno, ele dirigiu até um pequeno lago nos arredores de sua cidade natal. Ele alugou um barco, pegou sua vara de pescar e passou o dia sozinho na água. Um velho amigo o encontrou lá. O mundo pode estar acabando e você está pescando. Marcos lançou sua linha na água parada. Se o mundo acabar amanhã, pelo menos terei um bom último dia. Se não, comerei peixe para o jantar. Ele pegou 3 robalos naquela tarde. Eles eram bons. No navio acima, Etrio tomou sua decisão. Ele pediu que os representantes humanos retornassem.
Mas desta vez ele não convocou guerreiros. Ele convocou apenas um guerreiro. Ele chamou Marcus Collie. A mensagem chegou de madrugada. Marcus estava sentado na varanda, tomando café e observando o sol nascer sobre as colinas. Seu telefone tocou com as mesmas palavras que estavam sendo transmitidas para todo o mundo. Os alienígenas queriam conversar novamente. Mas desta vez eles queriam apenas uma pessoa. Eles o queriam. Os generais não ficaram felizes. Eles não entendiam por que os alienígenas escolheram um sargento em vez de um oficial de alta patente. Queriam enviar alguém mais importante, alguém com mais autoridade. Mas os alienígenas foram específicos. Marcus Collie ou ninguém. Então Marcus vestiu seu uniforme, despediu-se de sua casa e voou de volta para o navio no céu. Desta vez as coisas eram diferentes. Não havia filas de guardas no corredor. Não havia armas apontadas para ele. Apenas 2 valerianos o escoltaram pelos corredores tortuosos da nave, e caminharam ao lado dele, e não atrás dele. Foi uma pequena diferença, mas Marcus percebeu. Eles o levaram para uma câmara diferente da anterior. Este era menor e mais silencioso. Não havia pisos de vidro ou tetos altos. Parecia quase confortável de uma forma estranha. Havia assentos que pareciam projetados para conversar e uma janela que dava para as estrelas. Zetral estava esperando por ele. O comandante ficou junto à janela, de costas para a porta, olhando para a escuridão além. Quando Marcus entrou, ele se virou lentamente. Você veio sozinho, Zetral disse. Você me pediu. A maioria das espécies teria enviado uma delegação maior. Mais conselheiros. Mais guerreiros. Eles teriam medo de enviar uma pessoa para o ninho do inimigo. Marco encolheu os ombros. Se você quisesse me matar, poderia ter morrido da última vez. Ou você poderia simplesmente explodir o planeta. Enviar mais pessoas não mudaria nada. Não, Zetral concordou. Não seria. Ele apontou para um dos assentos. Marcos sentou-se. Depois de um momento, o comandante sentou-se à sua frente. Era estranho ver uma criatura tão grande sentada assim, quase como 2 homens conversando em uma sala de estar. Eu estudei sua espécie, disse Zetral. Durante 3 dias, meu povo assistiu sua história. Suas guerras. Suas lutas. Seus triunfos e tragédias. Encontrou algo interessante? Tudo foi interessante. O olho roxo do comandante estudou Marcos cuidadosamente. A sua espécie matou mais de si mesma do que qualquer força externa jamais poderia. Você tem armas que podem destruir seu próprio mundo muitas vezes. Vocês travaram guerras por terras, por recursos, por ideias que nem sequer podem ser tocadas. Você é, por qualquer medida racional, louco. Isso já foi dito antes. E ainda assim, você sobrevive. Você cresce. Você se espalha pelo seu mundo como um fogo que não pode ser apagado. Cada vez que algo deveria ter destruído você, você se adapta e continua. É notável. Também é assustador. Marcos não respondeu. Ele apenas esperou que o comandante continuasse. Quando você se recusou a se ajoelhar, Zetral disse. Eu pensei que você fosse um tolo. Um tolo corajoso, talvez, mas mesmo assim um tolo. Agora não tenho tanta certeza. Me diga uma coisa, humano. Quando você ficou diante de mim e recusou, você ficou com medo. Sim, Zetral S. tinha tiltado. Seu corpo não mostrou sinais de medo. Sua voz não tremeu. Sua frequência cardíaca permaneceu estável. Nossos sensores não detectaram nada. Isso não significa que eu não estava com medo. Significa apenas que tenho prática em esconder isso. Por que esconder isso? O medo é uma resposta natural. Mantém as criaturas vivas. Marcos pensou em como explicar isso. Ele pensou em todas as vezes em que sentiu medo. A primeira vez que ele entrou em combate. A primeira vez que um amigo morreu em seus braços. As noites em que acordou suando de sonhos que não conseguia esquecer. O medo foi seu companheiro constante durante anos.
De onde eu venho, ele disse finalmente. Mostrar medo é perigoso. Não porque o medo seja ruim, mas porque os inimigos o usam contra você. Eles observam a fraqueza. Eles procuram rachaduras. Se eles veem medo, eles pressionam com mais força. Então aprendemos a esconder isso. Aprendemos a pegar todo esse medo e empurrá-lo bem fundo, onde ninguém pode vê-lo. Então nós usamos. Use como? O medo lhe dá energia. Faz seu coração bater mais rápido. Seus músculos trabalham mais. Isso mantém você afiado. Se você puder controlá-lo em vez de deixá-lo controlar você, ele se tornará uma arma. Zetral considerou isso. Meu povo não teme como o seu. Somos ensinados desde o nascimento que o medo é fraqueza. Nós eliminamos isso de nós mesmos por meio de treinamento e disciplina. Como isso está funcionando para você? O comandante fez um som que poderia ser uma risada. Tem nos servido bem durante 1000 anos. Mas estou começando a me perguntar se algo foi perdido. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Daquela altura, a Terra era apenas uma bola de gude azul contra a preta. Linda eu e pequeno e frágil. Serei honesto com você, disse Zetral. O domínio nunca deixou de conquistar um mundo que almejamos. Nunca. Se decidirmos tomar o seu planeta, nós o tomaremos. Isso é simplesmente um fato, eu acredito em você. Mas os meus conselheiros calcularam o custo de tal conquista. Seria alto. Mais alto do que qualquer mundo que já conquistamos. O seu povo não se renderia simplesmente. Vocês lutariam em suas cidades, em suas florestas, em suas montanhas. Você faria com que cada passo em frente nos custasse sangue. Sim, Marcos disse. Nós faríamos. E mesmo que ganhássemos, o seu povo não permaneceria conquistado. Eles se rebelariam. Eles iriam sabotar. Eles encontrariam maneiras de nos machucar que não podemos imaginar. Você seria uma ferida que nunca cicatrizaria, nos sangrando lentamente por gerações. Marcos assentiu. Esse é o tamanho disso. Zetral se inclinou para a frente. Sua forma maciça parecia preencher a pequena sala. Então devo perguntar a você, humano, se não conquistarmos o seu mundo, o que acontecerá? Não podemos simplesmente partir. Partir sem submissão seria visto como fraqueza. Outros mundos questionariam o nosso poder. As rebeliões se espalhariam. Esta foi a verdadeira questão que Marcos percebeu. Foi por isso que ele foi trazido aqui sozinho. O comandante não estava em busca de luta ou rendição. Ele estava procurando uma solução. O que você precisa? Marcos perguntou. Algo que parece uma vitória. Algo que permite ao domínio reivindicar sucesso sem realmente destruir o seu mundo. E o que ganhamos? Sobrevivência. Independência. Um futuro. Marcos olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora. Além da escuridão. Havia outros mundos. Outras espécies. Alguns faziam parte do domínio. Alguns ainda estavam lutando contra isso. E em algum lugar desse vasto universo, poderá haver um lugar para a humanidade. Tenho uma ideia, disse Marcos. Mas você não vai gostar no começo. Diga-me de qualquer maneira. Então Marcos contou a ele. O anúncio ocorreu na tarde de uma terça-feira. Transmita para todas as telas do planeta. O comandante Zetral estava ao lado de Marcos Cole e 3 funcionários das Nações Unidas. O mundo inteiro assistiu e esperou para ouvir o seu destino. O planeta Terra foi classificado como Zona de Desenvolvimento Protegida. Zetral declarou. Está sob a jurisdição do domínio, mas manterá total autonomia em todos os assuntos internos. Nenhuma força valeriana ocupará o seu mundo. Nenhum recurso será levado. Os vossos governos, as vossas culturas, os vossos modos de vida continuarão como antes. Em todo o mundo, as pessoas prenderam a respiração. Isso parecia bom demais para ser verdade. Tinha que haver um problema. Em troca, o comandante continuou.
A humanidade fornecerá algo que o domínio precisa: guerreiros. A palavra pairou no ar como um trovão. Guerreiros. Os alienígenas queriam que os humanos lutassem por eles. Os detalhes foram divulgados nas semanas seguintes. O domínio era vasto, estendendo-se por milhares de sistemas estelares. Mas nos limites do seu império havia ameaças. Espécies que não se ajoelhariam. Inimigos que não poderiam ser conquistados pelos meios normais. Guerras que se arrastaram por séculos sem fim. Os Valarianos eram poderosos, mas também previsíveis. Lutaram em linha reta, com formações rígidas e regras rígidas. Isso funcionou contra a maioria dos inimigos. Mas alguns inimigos eram diferentes. Alguns inimigos exigiam um tipo diferente de guerreiro, precisavam de humanos, e os debates duravam meses. As Nações Unidas realizaram sessões de emergência que duraram dias sem descanso. Os líderes religiosos chamaram isso de um acordo com o diabo. Os ativistas pela paz disseram que a humanidade deveria recusar-se a travar as guerras de qualquer pessoa, exceto as suas próprias. Especialistas militares consideraram isso a maior oportunidade da história humana. Capitão Linda Reis fez parte da equipe que negociou os termos finais. Ela lutou muito por cada ponto. Apenas voluntário, ela insistiu. Ninguém será forçado a servir. Se um humano não quer lutar, ele não luta. Os Valários concordaram. Estruturas de comando humano, ela continuou. Nossos soldados serão liderados por oficiais humanos, utilizando táticas humanas. Não nos tornaremos parte da sua hierarquia militar. Isso foi mais difícil, mas eventualmente eles concordaram com isso também. O direito de recusar qualquer missão. Se acreditarmos que uma luta é injusta, podemos ir embora. O próprio Zefraal teve que aprovar este. Ele não gostou. No domínio, as ordens foram seguidas sem questionamentos. Mas ele entendeu que os humanos eram diferentes e aceitou a condição. E, finalmente, disse Linda, acesso à sua tecnologia. Os humanos que servem aprenderão com você. Eles trarão o conhecimento de volta à Terra. O nosso planeta ficará mais forte, e não mais fraco, com este acordo. Essa foi a parte que deixou os outros líderes do domínio nervosos. Dar tecnologia avançada a uma espécie tão agressiva como a humanidade parecia perigoso. Mas Zefraal estudou essas criaturas. Ele tinha visto o que eles podiam fazer, com nada além de pedras e paus. Melhor tê-los como aliados do que como inimigos. Concordo, ele disse. Os primeiros centros de recrutamento abriram 6 meses depois. Para a surpresa de todos, não faltaram voluntários. Rapazes e moças que cresceram sonhando com as estrelas agora tinham a oportunidade de vê-las. Soldados que passaram suas carreiras lutando contra outros humanos estavam curiosos em lutar contra algo novo. Aventureiros, sonhadores e aqueles que simplesmente queriam fazer parte da história se apresentaram aos milhares. Marcus Colley foi um dos primeiros a se inscrever na noite anterior ao primeiro. Grupos enviados. Linda Rias o encontrou em um bar próximo à base de treinamento. Ele estava bebendo cerveja sozinho, assistindo a um jogo de futebol na televisão acima do bar. Você sabe o que isso significa, certo? Ela perguntou, sentando ao lado dele. Vamos guerrear por alienígenas. Espécies lutadoras que nunca conhecemos. Matar criaturas que nunca nos fizeram nada. Por razões que realmente não entendemos. Marcos tomou um gole de cerveja. Sempre fizemos isso. Pelo menos desta vez estamos sendo pagos. E não estamos brigando entre si. Você acha que podemos fazer isso? Realmente faça a diferença lá fora. Ele pensou em tudo o que havia acontecido. O navio no céu. A câmara da nave alienígena. O comandante que esperava que ele se ajoelhasse encontrou outra coisa. Os humanos surpreendem as pessoas há muito tempo, disse ele. Não vejo por que o resto da galáxia deveria ser diferente. O navio de transporte foi lançado na manhã seguinte. Marcos estava em uma janela, observando a Terra ficar cada vez menor até se tornar apenas um ponto azul contra o preto.
Ao seu redor, centenas de outros soldados humanos se preparavam para a jornada que tinha pela frente. Alguns estavam nervosos. Alguns estavam entusiasmados. Alguns ficaram com medo. Mas nenhum deles estava ajoelhado. 3 anos depois, a notícia da Batalha de Coraxus VII chegou à terra. Uma colônia de domínio foi cercada por forças inimigas. A situação era desesperadora. Os comandantes Velaryon já o haviam considerado perdido. Então os humanos chegaram a 200 soldados contra um exército de 10.000. As probabilidades eram impossíveis. Segundo todos os cálculos, eles deveriam ter sido destruídos em horas. Eles mantiveram a colônia por 18 dias. Eles usaram táticas que o inimigo nunca tinha visto. Eles montaram armadilhas em lugares que ninguém esperava. Eles atacaram à noite, desapareceram ao amanhecer e atacaram novamente de uma direção diferente. Eles estavam em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Quando finalmente ficaram sem munição, eles lutaram com facas. Quando as facas quebraram, eles lutaram com as mãos. As forças de socorro chegaram no 19º dia. Eles encontraram 112 humanos ainda vivos, cercados pelos corpos de seus inimigos. A colônia foi salva. Zetral recebeu o relatório em seus aposentos. Ele leu 2 vezes, depois largou-o e olhou para as estrelas. Notável, ele disse para si mesmo. Absolutamente notável. De volta à Terra, um monumento foi construído para homenagear os caídos. Foi simples e claro. Apenas uma parede de pedra com nomes gravados. Na parte inferior, alguém adicionou uma frase curta. As palavras se espalharam por todo o planeta e depois por toda a galáxia, até que todas as espécies do domínio as soubessem de cor. A humanidade não se ajoelha, e num bar em algum lugar de um mundo distante, cercada por alienígenas que antes pensavam eles próprios superiores. Um velho soldado ergueu o copo e sorriu aquele mesmo sorriso calmo. Ele havia mostrado um comandante há muito tempo. O universo aprendeu a lição que ainda estava aprendendo.